Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, atendendo ao facto do debate nesta Casa ter trazido a memória do passado, o CDS é dos partidos desta Casa que, embora possa perdoar, não esquece. Aliás, nós, ao longo destes 40 anos, tivemos a experiência do que foram debates nesta Casa, em que, ao contrário da elevação do discurso que temos tido nesta legislatura, a maior parte dos debates centravam-se nas acusações que nos eram feitas, nomeadamente pelo líder da anterior bancada do PSD. Essa democracia, essa normalização da democracia, felizmente aconteceu nesta legislatura com o atual Presidente do Governo Regional, que, sem margem para dúvidas, não se pode comparar com o anterior Presidente do Governo Regional em termos do respeito para com a oposição. Não se pode comparar porque somos todos aqui o exemplo e temos presente na nossa memória que a normalização se estabeleceu nesta Casa com a vinda do Governo e a presença mensal do Sr. Presidente do Governo Regional. Mas atenção, como disse bem o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, a memória existe. Mas o Sr. Deputado Carlos Rodrigues também disse uma coisa, e bem dita. Há muita gente que no passado considerava os partidos como os verdadeiros apêndices da democracia e os independentes seriam a salvaguarda e a ressurreição do espírito democrático nesta terra, mas rapidamente essas pessoas passaram a querer transformar-se em partido e rapidamente algumas destas pessoas querem liderar partidos. O que significa que, quanto a nós, a democracia faz-se através dos partidos. E faz-se através da assunção dos compromissos que nós temos com quem nos elege. E nós, CDS, nunca tivemos receio de todo o passado que fizemos enquanto partido político. Nenhum dos deputados do CDS se arrepende da assunção desses princípios democráticos ao longo do período democrático e da autonomia regional. E por isso mesmo, nesta matéria, não recebemos lições de qualquer pessoa intitulada de independente. Porque nesta Casa, nós, de independentes, não temos nada. Nesta Casa assumimos princípios. Nesta Casa temos a assunção de valores. E defendemos as nossas propostas sempre que elas sejam o melhor para as populações. E já que aqui foi referida a memória, no fundo, para culminar também uma referência que já aqui foi feita, não esquecemos que durante a campanha eleitoral, o atual Presidente do Governo Regional disse-o várias vezes, e espero que o cumpra porque tem um mandato ainda pela frente, que a redução das taxas sobre as mercadorias e a assunção da vinda ou do restabelecimento da ligação marítima entre a Madeira e o continente seria uma prioridade, custe o que custar, ou seja, contra quem for. Disse-o, e nós acreditamos que vai honrar a sua palavra. Agora, é preciso que se tenha a noção de uma coisa. E o CDS vai apresentá-lo através de uma resolução. O Governo deve ter a humildade de pedir aos armadores que indiquem quais são as condições pelas quais poderão restabelecer a ligação marítima entre a Madeira e o continente. Quais são as condições? Não estamos a falar em verbas, condições. Porque, meus senhores, não se pode impor a um armador que venha
estabelecer a ligação marítima entre a Madeira e o continente sob 3 ou 4 requisitos que estão no relatório e que eu próprio, se fosse armador, não os aceitava. Temos de inverter a situação. Temos de solicitar aos armadores quais são as condições pelas quais eles poderão estabelecer a ligação marítima entre a Madeira e o continente. É esse o ponto de partida. É a humildade que terá de ter o Secretário Regional da Economia de assumir que o percurso é inverso àquele que procedeu. E, neste sentido, nós consideramos que se prosseguirem por este caminho, certamente, ao longo desta legislatura, ainda iremos ter a travessia marítima entre o continente e os portos entre a Madeira e os portos do continente como uma realidade que milhares e milhares de madeirenses tanto anseiam.